Prepare-se, porque hoje, o YouTube vai tremer. Depois de quase ser exterminado, o Cinevisão, Mundo Cinema, volta do futuro com uma nova missão. Revelar a verdadeira história por trás das maiores franquias do cinema. Suas ideias originais, seus dias de glória e suas quedas dolorosas. E hoje, começamos com uma franquia que foi sinônimo de inovação, tecnologia, ação e também de fracassos milionários. Está no ar. O Exterminador do Futuro ao fracasso. E aí, cinemaníacos do futuro, estão prontos para essa jornada épica pelo universo criado por James Cameron? Hoje vamos explorar os filmes, séries, animações e curiosidades que moldaram e quase destruíram essa franquia lendária. Então exterminem o like, provem que fazem parte da resistência se inscrevendo no canal e mostrem que são mais fortes que um T-800 ativando o sino das notificações. Compartilhem esse vídeo e mostrem ao mundo que vocês não são Skinner. Agora chega de enrolação. Bora pro vídeo. O Exterminador do Futuro, do auge à queda. Bloco 1. A origem. Tudo começou com um sonho. Ou melhor, um pesadelo. Em 1982, James Cameron, ainda desconhecido em Hollywood, sonha com um esqueleto metálico emergindo das chamas. Daquele pesadelo nasceu uma das ideias mais originais da ficção científica. E se as máquinas voltassem no tempo para garantir seu domínio no futuro? Com um orçamento de apenas $6 milhões, O Exterminador do Futuro, 1984, surpreendeu o mundo. Mistura perfeita de terror, ação e ficção. Schwarzenegger virou ícone. Linda Hamilton, a nova face da resistência. E Cameron, um gênio. Bloco 2. O auge, T2. Mas foi em 1991 que o Exterminador voltou. Mais forte, mais caro, mais lendário. T2. O julgamento final é o ápice da franquia. James Cameron com carta branca e o maior orçamento da história até então. 102 milhões. O resultado. Efeitos revolucionários. Um vilão de metal líquido inesquecível. E mais de 500 milhões em bilheteria. O filme não era só ação. Falava sobre livre-arbítrio, sobre maternidade e sobre o medo da tecnologia fora de controle. Bloco 3. O começo da queda. Mas como toda grande história, há um ponto de ruptura. E o futuro da franquia começou a derreter. T3 tentou manter o ritmo, mas já mostrava desgaste. Sarah Connor sumiu. A emoção também. A salvação apostou em um novo estilo, sem Arnold. E Gênesis foi um labirinto temporal, sem saída. A crítica caiu matando. O público se afastou. E quando Cameron e Hamilton voltaram em Destino Sombrio, era tarde demais. O público já tinha desistido. Bloco 4. Curiosidades de elenco. E se? Mas antes de confirmar Arnold Schwarzenegger como o T-800 e Linda Hamilton como Sarah Connor, James Cameron considerou algumas escolhas que poderiam ter mudado tudo. O primeiro nome pensado para o papel do Exterminador. Acredite se quiser, O.J. Simpson. Cameron temia que o público não o levasse a sério como um assassino implacável. Ironicamente, anos depois, O.J. ficaria marcado por um infame caso de assassinato na vida real. Outros nomes considerados foram Lance Henriksen, que chegou a fazer testes como ciborgue, e que acabou interpretando o detetive Vukovich no filme. Até Michael Biehn, que depois virou Kyle Reese, chegou a fazer testes como o T-800. Mas Cameron viu nele o herói, e não o vilão. E quanto a Sarah Connor, Linda Hamilton não foi a primeira escolha. Cameron cogitou Jennifer Jason Leigh, Rosanna Arquette, e até Debra Winger, que recusou o papel.
Mas foi a mistura perfeita de vulnerabilidade e força que garantiu a Linda Hamilton o papel. E o resto virou história. Bloco 5. O que veio além dos filmes. A franquia virou universo. E se você acha que a história do Exterminador acabou nas telonas? Hasta la vista, baby! A franquia se expandiu para as telinhas. E ainda vamos falar da versão animada. Vamos organizar esse apocalipse. Live Action, The Sarah Connor Chronicles. Ano, de 2008 a 2009. Temporadas, 2. Episódios, 31. Canal, Fox. Essa série continua os eventos alternativos de O Exterminador do Futuro 2, ignorando os filmes seguintes. Traz Sarah Connor, Lena Headey e John Connor, Thomas Dekker, tentando impedir o surgimento da Skinner, agora com a ajuda de Cameron, uma exterminadora reprogramada interpretada por Summer Glau. Foi ousada, teve bons momentos, mas infelizmente foi cancelada prematuramente, deixando os fãs com um gostinho amargo de quero mais, e um cliffhanger que até hoje ninguém superou. Bloco 6. O fim. A franquia virou prisioneira de sua própria glória. Tentou reviver T2 5 vezes. E falhou 5 vezes. O que antes era inovação, virou repetição. O que era futuro, virou passado. O Exterminador do Futuro nos ensinou que o futuro pode ser escrito. Mas talvez, o da própria franquia já tenha sido selado. E Exterminador do Futuro Destino Sombrio pode ser o filme que fechou de vez as cortinas da franquia. Um filme que faltou roteiro, coerência narrativa, que ainda tentou apagar o que os filmes anteriores construiu, para construir uma nova salvadora, matando o pilar principal da narrativa, John Connor. Resultado: nem Sarah Connor, ou um exército de T-800 ou T-850 salvaria a franquia do colapso total. E foi isso que aconteceu, a franquia colapsou dentro da própria narrativa de viagens temporais. Bloco 7. A série animada que prometia reviver a franquia, mas só ficou na promessa. Animação. Terminator Zero. O Exterminador do Futuro. Plataforma, Netflix. Estreia prevista: 29 de agosto de 2025, o dia do julgamento. Formato: anime adulto de ação. Produção: estúdio japonês Production IG. Roteiro: Mattson Tomlin, The Batman. Prepare-se, porque essa prometia. A proposta era ousada. Mostrar um universo alternativo da franquia O Exterminador do Futuro, com uma nova linha temporal, uma inteligência artificial emergente, claro, mais um exterminador vindo do futuro. Mas não foi bem isso que aconteceu. Conhecemos uma inteligência artificial chamada Kokoro, que em teoria deveria ser a contraparte da Skinner. Só que tem um detalhe sinistro. Ela deixa claro que, se achar que os humanos merecem ser eliminados, ela se alia a Skinner sem pensar duas vezes. A ideia era aprofundar o caos tecnológico, trazendo uma nova estética e um ritmo mais sombrio, como só um anime sabe fazer. Porém, o resultado deixou a desejar. Resumão do universo expandido. Séries live action. 1. Séries animadas. 1. A franquia pode até ter tropeçado nos cinemas, mas ainda respira, ligada nos cabos de energia do hype e da nostalgia. E quem sabe, talvez essa série da Netflix pudesse ser a fagulha para uma nova era da Skinner. Mas não foi. A série acabou deixando mais perguntas do que respostas. Por que Kokoro não se aliou a Skinner? Por que sequestrou o Japão? E o pior, por que tudo isso ficou sem explicação? No final das contas, Terminator Zero prometeu reviver a franquia, mas só aumentou o abismo. Bloco 8. Nasce uma lenda e morre uma lenda. O começo de uma lenda. Em 1984, James Cameron lança um filme que mudaria o cinema para sempre. O Exterminador do Futuro. Com um orçamento modesto de 6,4 milhões de dólares, que hoje, convenhamos, seria troco de bala perto dos orçamentos de mais de 100 milhões das superproduções. O filme arrecadou impressionantes 78 milhões de dólares no mundo todo. Um verdadeiro sucesso para a época e um lucro gigantesco dentro dos padrões dos anos 80. Agora imagina a cena nos bastidores da MGM. Os executivos olhando um para o outro,
analisando o projeto de um diretor meio desconhecido, que tinha vindo da New World Pictures, um estúdio de filmes B, onde ele fazia efeitos especiais, com uma ideia que parecia meio maluca. Aí, dizem, vamos dar esses 6,4 milhões. Isso aí não vai dar em nada mesmo. E então o James Cameron volta com 78 milhões de dólares no bolso. A cara dos executivos. Pura frustração. Por que não investimos mais nesse projeto? O auge. T2. O dia do julgamento. 6 anos depois, em 1991, Cameron volta com tudo e lança a continuação. O Exterminador do Futuro 2. O julgamento final. Agora com um orçamento de 94 milhões de dólares, 15 vezes maior que o primeiro, o filme explode nas bilheterias, arrecadando mais de 517 milhões de dólares no mundo todo. O nosso querido parrudão de metal, o T-800, ganha uma nova missão: proteger John Connor, o futuro líder da resistência, de uma ameaça ainda mais letal. O T-1000, feito de metal líquido e efeitos especiais inovadores. Esse foi o ápice da franquia, e consagrou de vez Arnold Schwarzenegger como o ícone definitivo dos filmes de ação. Entre 2008 e 2009, tivemos a série Terminator, The Sarah Connor Chronicles, que focou nos acontecimentos pós-T2, o julgamento final, ignorando completamente a linha narrativa estabelecida em O Exterminador do Futuro 3. Nesta série, acompanhamos um John Connor adolescente, uma exterminadora protetora também adolescente, e, como sempre, uma Sarah Connor desconfiada, determinada e sempre em estado de alerta total. Cronologicamente, The Sarah Connor Chronicles se passa entre os eventos de T2 e T3, propondo uma linha do tempo alternativa que parte diretamente das consequências de o julgamento final. A produção teve um custo por episódio que variava, mas girava em torno de $1 milhão a $2 milhões. No total, com 31 episódios, o custo estimado ficou entre $31 milhões e 62 milhões, um valor bastante elevado para uma série de TV da época. Em 2024, a Netflix resolveu dar uma nova chance para a franquia Exterminador do Futuro. Dessa vez, apostaram em uma série animada ambientada no Japão, trazendo uma proposta bem diferente do que já vimos. Na história, somos apresentados a Malcolm Lee, um engenheiro cibernético misterioso que trabalha para o governo, desenvolvendo uma inteligência artificial opositora à Skynet chamada Kokoro. Malcolm é protegido por uma exterminadora que, aparentemente, esqueceu que é uma androide vinda do futuro, e esse detalhe já levanta várias dúvidas desde o começo da trama. Como já virou tradição na franquia, a série ignora todas as produções anteriores e parte da seguinte premissa: e se a Skynet lançasse seu ataque contra a humanidade no dia do julgamento, e a única esperança fosse a Kokoro? Aí vem o plot twist. Kokoro também está fazendo seu próprio julgamento sobre a humanidade. Ou seja, talvez a salvação também traga a destruição. Nem a Netflix nem o estúdio japonês Production IG divulgaram o orçamento da série, mas pela alta qualidade técnica da animação, estima-se que o custo tenha ficado entre 50 e 90 milhões de dólares para a produção dos 8 episódios. Uma produção visualmente impressionante, mas que, no final, deixou mais perguntas do que respostas. O começo do declínio. T3. A rebelião das máquinas. Em 2003, após 12 anos, a franquia retorna com O Exterminador do Futuro 3. A rebelião das máquinas. Sem James Cameron na direção, mas com um orçamento de respeito, 200 a 220 milhões de dólares. Agora, o Exterminador é o modelo T-850, e sua missão é proteger John Connor e sua futura esposa da nova ameaça, a Exterminadora TX. Mesmo com mudanças, o filme foi lucrativo. Arrecadou cerca de 433 milhões de dólares. Não bateu o segundo, mas entregou o que prometia. Mais um detalhe: Arnoldão estava na área como o T-850, que ainda manteve aquele ar de continuidade. Vamos ser sinceros, a cronologia de O Exterminador do Futuro virou um verdadeiro caos. Depois de T1, T2 e T3, cada nova produção ignora a anterior e tenta contar a história de novo, como se dissesse: quer saber?
Vamos fingir que nada disso aconteceu e recomeçar direto de julgamento final. É reboot, é continuação alternativa, é série que finge que o terceiro filme não existe. Virou cada um por si, e Skynet contra todos. No fim das contas, parece que o único consenso da franquia é: rebotem ou voltem para T2 que é mais seguro. A derrocada, T4, a salvação. Em 2009, chegou aos cinemas o polêmico O Exterminador do Futuro, a salvação. Com um elenco de peso, Christian Bale, Sam Worthington e o saudoso Anton Yelchin, e um orçamento gigantesco de 246 milhões de dólares, o filme prometia revolucionar a franquia. Mas não entregou nada. O que faltou? Um roteiro sólido, uma direção ousada e, claro, o Arnold Schwarzenegger como T-800. Ou seja, faltou tudo. O resultado: uma bilheteria morna de 371 milhões de dólares e críticas duras. O filme acabou sendo considerado um dos mais fracos da franquia. O que era para ser a salvação, quase foi a perdição da saga. Faltou coerência, faltou emoção, faltou ameaça real. E principalmente, faltou o Arnoldão como T-800, ou pelo menos como T alguma coisa. O semi-reboot confuso, T5, Gênesis. Em 2015, a franquia tentou se reinventar com O Exterminador do Futuro, Gênesis. Foi o retorno de Arnold Schwarzenegger como o clássico T-800, depois de ter ficado de fora do quarto filme. Mas aí, veio a bagunça. Entram em cena o T-800 original, o popular 1.0, depois o T-800 1.4 Flex, o T-1000, o T-3000, o T-5000. E um Tenente Kyle Reese mais perdido que cego em tiroteio. Parecia mais o catálogo completo da Skinner do que um filme de ação. Ou melhor, parecia uma concessionária de carros futuristas. Só faltaram os opcionais de fábrica, airbag, teto solar e o modelo esportivo TX, que dessa vez ficou de fora do showroom. Mesmo com toda essa confusão de modelos, o filme teve um orçamento de 155 milhões de dólares. E arrecadou 440 milhões nas bilheterias mundiais. Não foi um desastre, mas também não salvou a franquia. Ganhou lucro. Ganhou. Ganhou o coração dos fãs. Nem tanto. O fim. T6. Destino sombrio. Em 2019, chegou aquele que parecia o último suspiro da franquia. O Exterminador do Futuro. Destino sombrio. Dirigido por Tim Miller, Deadpool, e com James Cameron de volta como produtor, o filme tentou resgatar o espírito original da saga. O retorno de Linda Hamilton como Sarah Connor até empolgou os fãs. Mas o público já estava cansado, confuso, e com saudades da brutalidade simples e direta do bom e velho T-800 raiz. Com um orçamento de 185 milhões de dólares, o filme arrecadou apenas 261 milhões no mundo todo. Lucro: quase nenhum. Resultado: a franquia foi jogada no congelador de novo, e sem data de validade para sair. Rebotaram tanto, que talvez esse tenha sido o reboot final. Um verdadeiro. Descanse em paz, Exterminador. E enquanto isso, James Cameron em casa, coçando a cabeça, deve estar pensando: o que fizeram com a minha franquia? O que eu fiz com esse filme? Acabei de arruinar tudo. E aí, a pergunta que não quer calar. Conquistou os fãs? A resposta é um sonoro e doloroso: não. O Exterminador foi exterminado. O que começou com uma ideia inovadora e um vilão imortal virou um símbolo de efeitos especiais revolucionários e ação de qualidade. Mas, com o tempo, se perdeu em reboots, confusão e excesso de versões da mesma história. Talvez o Exterminador precise fazer o que ele sabe fazer de melhor: desligar por um tempo e voltar com tudo, quando o mundo menos esperar. Mas agora eu jogo a bola para você, Cinemaníaco Raiz. Vale a pena ressuscitar o Exterminador do Futuro mais uma vez? Ou é hora de desligar o T-800 de vez? Comenta aqui embaixo. E se curtiu esse novo estilo do canal, já deixa o like, ativa o sino e compartilha o vídeo para espalhar essa análise que nem Skinner espalha destruição. Eu sou o Tiozão Geek, e esse foi só o primeiro episódio da nossa nova fase.
Ascensão e queda das grandes franquias do cinema. Cinevisão, Mundo Cinema, está de volta. E agora, nada mais vai nos exterminar. E o nosso próximo vídeo será Avada Kedavra.